armazenado aí para quem não pode assistir. Quem está com o material do Bernoulli, o nosso caderno de laboratório, hoje nós vamos dar início a um tema que é um tema que está compatível com o que nós estamos trabalhando, que é justamente o tema da taxonomia. Ele está na página 59, tá bom? É uma atividade prática relacionada à taxonomia, tá? Só que essa atividade ainda não poderá ser realizada hoje, que eu preciso fazer um embasamento teórico que eu fiz ano passado e também vou fazer esse ano, para que a gente possa conseguir desenvolver essa atividade. Bem, quem está aí com o material, na página 59, nós temos um objetivo, alguns objetivos para esse tema, que é justamente a identificar a característica dos seres vivos, classificar os seres vivos em grupos de acordo com suas semelhanças e diferenças, e montar e interpretar a chave dicotômica, tá? Que é justamente o objetivo dessa aula. O que é uma chave dicotômica? Quem está com o material, você pode abri-lo na página 63, tá? E na página 63 ele coloca um modelo de chave dicotômica. É uma chave que ela vai sempre trabalhando com uma característica, no caso ele trabalha com 5 características, característica A, característica B, característica C, característica D e característica E. E para toda e qualquer característica, nós vamos... Deixa eu ver bem aqui. Só um minutinho, pessoal. Para toda e qualquer característica, nós vamos dizendo sim ou não. Quem está acompanhando o material percebe que ele diz assim, seres vivos, de uma maneira geral, tá? Então, os seres vivos de uma maneira geral, aí eles colocam, considerando o vírus aí como aquela tendência de ser vivo, por ter a capacidade de replicação e por apresentar material genético, aí ele põe como característica A a estrutura celular, tá? Aí, quem não tem a estrutura celular seria o vírus. E aí, quem tem uma estrutura celular seriam os demais seres vivos. Aí ele já tem a primeira dicotomia, ou seja, ele faz uma pergunta e essa pergunta tem aquele grupo de seres vivos que vai excluído dela e os demais vão permanecer. São os indivíduos portadores de células, são os indivíduos que apresentam, no caso aí, que compõem os 5 reinos, que nós já estamos, inclusive, falando sobre eles. O reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plant e o reino Animalia. Então, é necessário que você acompanhe aí. Aí, depois, ele vem para um segundo momento, uma segunda pergunta. Qual seria essa segunda pergunta, professor Márcio? É justamente se o indivíduo tem envoltório nuclear, ou seja, se ele tem a famosa carioteca, que está presente no núcleo, que está organizando o núcleo dos eucariontes, tá? Que são a maioria dos seres vivos. Beleza. Para a mesma pergunta, ele diz, envoltório nuclear, vai ter aquela galera sim, que é justamente o reino protista, fungi, plant e animalia, e vai ter quem não tem a estrutura nuclear, quem não tem a organização nuclear pelo envoltório nuclear chamado de carioteca, que é o reino Monera. Então, o reino Monera já fica fora na minha chavezinha dicotômica para a segunda característica. A primeira característica era a estrutura celular, a segunda é envoltório nuclear. Beleza. Aí agora ele vem falando assim, tecidos diferenciados dos reinos que ficaram aí, quem é que tem tecido diferenciado? Seria a terceira característica. Tecido diferenciado eu vou ter aí para os grupos, no caso, quem não tem tecido diferenciado seriam os protistas, aí os demais continuam como sim, tá? Eles têm tecidos diferenciados. Depois ele vai fazer uma pergunta, parede celular. Aí quem tem parede celular? Aí vai ficar quem tem parede celular, fungo e vegetal, e os animais já ficam fora, não, que não tem parede celular.
E a última pergunta que ele faz é a característica é a presença de cloroplastos. Aí você vai ver que o fungo já vai ficar excluído, porque ele não tem cloroplasto, e as plantas, sim, porque vai ter a presença de cloroplasto na sua estrutura. Então, isso aí é a famosa chave dicotômica, que é o que vocês vão produzir com relação a esse encontro, a esse encontro não, a essa atividade. Então, vamos usar esse encontro e o próximo para poder fechar todas as orientações. Entenderam o que é uma chave dicotômica e o que é quais são as características de uma chave dicotômica? É justamente você ir analisando o passo a passo desses indivíduos. Então, isso é a criação de uma chave dicotômica. Alguma pergunta até aqui? Algum questionamento? Nenhum, entendi o que é. É preciso que você tenha seu material e que esteja acompanhando com ele, que eu não fiz o print dessa página do material para mostrar, não. A gente faz só uma análise do que seria uma chave dicotômica da mais simples possível, tá? E aí nós não vamos trabalhar com uma tão simples. Aí nós vamos trabalhar qual é o nosso material, voltando para a página 59. Nós vamos trabalhar com folhas de 6 diferentes plantas com etiqueta de identificação. Tá? Ou seja, eu vou pegar aqui 6 grupos de folhas, diferente das do ano passado, é óbvio, para não dar a mesma chave, para não incidir no risco de alguém achar que é o mesmo trabalho. Então, eu vou trazer outras folhas com outras características, e aí você vai tentar montar a sua chave dicotômica. Sua chave dicotômica pode ser igual a essa, se você encontrar 5 características diferentes. Pode ser que não, você encontre só 3 características, só 4 características. Aí é onde entra a questão do embasamento teórico que eu tenho que dar para vocês. Porque ano passado, os meninos do primeiro ano vinham a noção de botânica, tá? E esse ano não estão vendo, então por isso eu vou ter que dar esse embasamento, já que a gente vai trabalhar com folha, tá certo? E é isso que eu vou começar fazendo agora. Ele tem um textozinho inicial aí, mostrando o papel da taxonomia, quais são os seus objetivos, mostra também que existe aquela classificação que eu discuti em sala chamada de artificial e natural, até chegar na proposta, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui um material para te dar algum suporte com relação a isso. Me digam aí se está aparecendo para vocês. Está assim. Então, o nosso estudo vai ser em cima das folhas, né? Então, a gente precisa falar um pouquinho da morfologia da folha, tá? E algumas funções e algumas características morfológicas dessa folha para que você consiga trabalhar. Primeiro, as folhas são estruturas laminares de captação de luz e trocas gasosas. Em seus tecidos concentra-se a maior parte da clorofila presente na planta, por isso que elas têm a maioria das vezes o aspecto esverdeado, a cor verde. Então capta-se a energia luminosa que vai participar lá daquele processo de fotofosforilação cíclica e acíclica no processo de fotossíntese que nós trabalhamos. E também nós temos as trocas gasosas, né? Quais são essas trocas gasosas, professor? Na parte inferior da folha, nós temos estruturas, adaptações chamadas de estômatos, que quando esse estômato se abre, ele vai justamente liberar para o meio o gás oxigênio e capturar a sua fonte de carbono, que é o gás carbônico. E essa fonte de carbono é que justamente o carbono que será utilizado lá na produção da molécula de glicose, que vocês também viram com a gente. Tá? Então, são fundamentais para as trocas gasosas, tá? E para a transpiração, a perda de água na forma de vapor. Então, são duas funções da folha, muito bem claras.
A diversidade, aqui é que vai nos interessar. A diversidade de formas, cores e tamanhos parece refletir a importância adaptativa das folhas. Nós temos diversas folhas com tamanhos, com cores, com formas diferenciadas. E são justamente essas características que vocês vão utilizar para montar a chave dicotômica de vocês. Tá? Reservam e capturam nutrientes no caso de plantas carnívoras, ou seja, se você tiver uma planta carnívora, ela tem esse papel. E as partes de uma folha, tá? Você precisa também conhecê-las, tá? Ela tem aqui a bainha, né, que é o ponto de conexão da folha com o ramo, com o caule, tem as estípulas que protegem a bainha, tem esse pêndulo chamado de pecíolo, estou falando só as partes mais importantes. Tem toda essa parte esverdeada aqui que recebe o nome de limbo, e você vai precisar do formato desse limbo na sua classificação, tá? E tem essas nervuras aqui, ó, essas divisões, essas linhas que a folha apresenta, que vão ser chamadas de nervuras, que dentro das nervuras nós temos os vasos condutores, xilema e floema, tá bom? Então, essa estrutura de uma folha, as partes de uma folha simples, tá certo? Já já eu te mostro por que eu estou usando a palavra simples. Bom, aqui a outra, novamente a parte de uma folha, ó. Tá? O ápice, o pecíolo, a base, a face adaxial ou superior, a face abaxial ou inferior, são termos que são utilizados, tá? E a axila aqui, que é esse pontozinho de encontro. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, variação adaptativa do sistema para o sistema fotossintético. Nós temos folhas com esse formato aqui, filódios, nós temos as gavinhas presentes no maracujá, nós temos as acídeas, né? São folhas que lembram outros seres vivos, as suculentas, as cículas e os espinhos, que são adaptações das folhas. Pronto, aí onde é que nós vamos chegar aqui? Nós temos o primeiro critério, que é o formato do limbo, tá? Folhas mais largas na base, tá? Você tem aqui folhas mais largas na base. Perceba aqui, ó, que as nervuras, elas são diferentes. Eu vou já mostrar lá no material de vocês, que é uma nervura palminérvia, essa aqui, ó, parece a palma de uma mão, como se fosse palminérvias, como se ela tivesse assim. Nós temos aquelas que é mais larga próxima à base, tá? Ó, que é a folha chamada de lanceolada. Nós temos as folhas que é mais larga próxima à base, já é ovulada, ela não tem essa ponta aqui de lança, então ela é ovulada. Não precisa você pegar nome de família, não. Isso aqui são famílias vegetais, né? Não vamos atrás disso, não. Eu quero ver o formato. Você vê que tem uma aqui que ela é crenadazinha, ó, como se fosse recortada, com aquelas tesourinhas diferentes. Tem outra folha que tem a parte mediana mais larga, né? Que é chamada de romboide. Tá? Então, tem folhas aqui com formato romboide. Você professor, eu já vi um matinho desse lá perto de casa. Você vai começar a identificar algumas folhas que você já viu. Tá? Tem a folha elíptica. Tá? Ó, muito comum. Ó. Aqui, ó. Muito comum nessas plantas de calçada. Aqui na porta de casa tem uma, não lembro o nome agora. As pessoas chamam figueira, parece. Figueirinha. Você tem essas folhas aqui com esse formato elíptico, arredondado. Tá bom? E aí tem aqui a estreito elíptico, porque ela já é bem grande, mais alongada, tá? Obilanceolada. Tá bem? Veja que a parte mais larga ela já está da parte mediana para a parte superior, mais próxima do ápice. Obovada, aqui, ó, folha do caju, do cajueiro, ó, mais larga próximo ao ápice, ó, bem aqui em cima, a parte mais larga dela, né? Aqui é um cajueiro.
Aí agora vamos ter as folhas. Tudo isso que a gente viu até agora são folhas simples, para ajudar você a ver a folha simples com relação ao formato. Foi o que eu trabalhei. Aí folhas compostas, professor. O que são folhas compostas? São folhas que o limbo ele é dividido. Tá? Então você tem aqui, ó, a bifoliada. Ó. Isso aqui é uma única folha, só que ela apresentou essa divisão. E a trifoliada, ó, também é uma folha composta com 3 limbos. Tá bom? Aí tem aquela chamada de palmada, tem a bipinada, ou seja, que você tem várias folhas para um lado e para o outro, mas elas estão sempre em pareias, aos pares, né? E aí aqui nós temos as pinadas, que são o quê? Paripinada e imparipinada. O que você está querendo dizer, professor? Que aqui no final você termina com um par, ó, com duas. Então elas são duplas, tem sempre duas pinadas, uma para um lado, outra para o outro, certo? Um folíolo para um lado, outro para o outro. Isso aqui tudo é uma folha. E quando ela termina em duas, ela é chamada de parapinada. Imparipinada, quando ela termina aqui em três, ó. Você vê aqui que você tem um trio. Então vamos para a prática. Folha composta, ó. Aí, ó. Isso aqui é folíolo e essa estrutura todinha é a folha. Tá bom? Essa estrutura todinha é a folha. Aí agora os padrões de incisão na lâmina foliar. Então, ó, folhas lobadas aqui na forma da borda, ó. Esses nomes aqui já estão um pouquinho avançados. Só para você saber que você tem bordas diferentes, tá? Que é a pinatífida, a palmatífida e a pedatífida. Isso aqui não vou muito abordar isso aqui, não. Formato da base, ó. Uma base aguda aqui embaixo. A outra, professor, uma base obtusa. Tá? Você tem bases obtusas. O que mais? Aqui é uma base também obtusa, só que elas são crenadas, essa aqui não é crenada, é mais ovular, mas essa aqui é crenada. Tá aí, o formatozinho de base. Formato de base não vou me envolver muito não, que já é um pouquinho aprofundado. Tipo de ápice, ó, que é a extremidadezinha, ó. Tipo de margem foliar, ó, tá aqui, ó. Denteada, cerrada, erosa, crespa. Então tem esses termos que nós vamos já também mostrar no material de vocês alguns. Eu estou dizendo que tem várias variações. Aliás, existem variações grandes, porque às vezes você diz, tio, mas eu encontrei essa folha que o senhor botou, não está em nenhum desses exemplos. Mas eu vou procurar trabalhar com os exemplos do livro. Não embaçar demais. Padrões básicos de venação, não, para cá eu já não vou mais. Eu só queria ver o formato, tá? O formato das folhas e a questão da folha ser simples e ser composta. Tá bom? O senhor vai disponibilizar os slides? Vou botar isso para vocês, com certeza. Senão não tem como vocês fazerem a consulta do trabalho. Vou mostrar assim. Tá certo? Aí agora, professor, mas é tanta coisa. O que foi que o livro de vocês trouxe? O livro de vocês trouxe as informações mais resumidas, que eu vou mostrá-las. Espera aí. Apareceu aí, meu povo? Sim? Então, ó, é o tema 7zinho de taxonomia, e ele traz na página 60 isso aí para vocês. Que é o nosso alvo de estudo para a gente fazer a nossa classificação.
Primeiro, o que é que ele diz aqui? Ele resumiu muita coisa, tá? Divisão da folha. Ou a folha ela é formada por um único limbo aqui, ó, e um único pecíolo. Essa folha ela é chamada folha simples. E aqui você tem uma folha que ela foi dividida em vários folíolos. Cada estruturazinha pequena dessa é chamada de folíolo, tá? E ela é uma folha composta. Então, isso aqui é a bainha, o local de conexão do caule, e aqui também é o local de conexão do caule. Folha simples, porque é uma única estrutura, de limbo, e aqui folha composta, porque você tem várias estruturas de limbo. E essa aqui, gente, ela termina em ímpar, né? Então, ela seria uma imparipenada, tá certo? Naquele slide eu não mostrei que a disposição das folhas. As folhas elas poderão estar alternadas, ó, você percebe que essa aqui está um pouquinho mais em cima do que essa, e aí sucessivamente. Ou então elas podem ser folhas opostas, praticamente no mesmo ponto de inserção, só que uma para um lado e outra para o outro. Então tem uma classificação aqui com relação à divisão de folha que você vai usar, tem uma classificação com relação à disposição. Tá? Se é que tem alguma folha lá que eu vou colocar que vai ser alternada ou não. Tá bom? Aí agora o tipo de distribuição dos tecidos condutores, dos vasos condutores, que foi o que a gente chamou de nervuras. Tá? Então nós vamos ter aqui, existem vários tipos, mas ele trabalhou com 3 casozinhos clássicos, básicos. Qual é isso? Aqui é a planta que tem na sua folha as nervuras perinérvias. O que é isso, professor Márcio? Tem uma nervura central e dessa nervura central partem as nervuras laterais. Você consegue perceber isso? Tá bom? O que mais, professor? Aí tem aquelas plantas que têm as nervuras paralelas. Aí elas são chamadas de paralelinérvias. De antemão, eu acrescento para ti que esse exemplo aqui, esse tipo, nós vamos encontrar principalmente nas plantas do grupo das monocotiledôneas. São angiospermas, né? Que a semente só tem uma, é indivisível, só tem uma estrutura, é a monocotiledônea. Só tem um cotilédone, tá? Professor, quem é que vai estar nesse grupo aí? Ó, a maioria dos grãos, como é o caso, você tem capins, você tem o arroz, você tem o milho. Se você pegar uma folha de milho, você não vai conseguir ver essas divisõezinhas laterais aqui. Elas são linhas paralelas. Facilita até o corte, facilita até a abertura. Então, elas são nervuras paralelinérvias. Tá bom? E essa plantinha aqui, essa folhinha aqui, é a palminérvia. Você vê que ela se divide aqui como se fossem os dedos de uma mão, ó. Tá? Como se a mão tivesse aberta e as nervuras estivessem ramificadas. Então aqui é um outro critério para tu trabalhar. Você vai trabalhar com a disposição da folha, a divisão, melhor dizendo, a disposição, se ela estiver lá, tipo de nervura, certamente você vai ter lá como trabalhar. E a outra característica é o formato. Tá? Aqueles formatos que eu falei lá, aqui tem alguns, ó. A elíptica, a lanceolada, tá? Parece uma lança. A ovulada, tá bom? A palmatilobada, a romboidal, reniforme, cordada e saginata. Então, esse aqui é o formato da folha mesmo, não tem para onde correr. Na hora que você pegar a folha, você vai ter que procurar enquadrar ela em um desses formatos aqui. Tá bom? E por último, qual é o critério, professor Márcio? Tipos de recorte. Aí, ó. Quais são os tipos de recorte? Aqui a borda dela é lisa, ó. Bom, então ela é lisa. Certo? Essa aqui, ela é cerrada. Essa aqui, ela é crenada, ó. Como se ela tivesse onduladinha aqui. Essa aqui, ela é lobada.
fendida, porque tem fendas, mas não chegam até a nervura central. Essa aqui, as fendas, elas chegam bem próximo até atingir a nervura central. Então, por isso ela é chamada de partida, porque essa abertura é maior. E essa secta aqui, tá? Que você vai ter uma divisão onde nós não vamos ter, espera bem aí, nós vamos ter a inserção dela aqui por completo. Ó. Não tem essa partezinha aqui dividida, que fica bem próxima. Aqui não, ela já está inserida na nervura central. Essa seria a classificação. Tá bom? E aí, professor, o que é que eu vou fazer? Calma lá, vamos devagarzinho. Deixa eu pegar bem aqui uma outra informação. Você vai criar uma chave dicotômica. Tá? Esse trabalho eu vou recebê-lo. Não vou recebê-lo, você vai me apresentar sua chave dicotômica aqui na nossa aula, tá? Eu não quero que você me envie nada, você vai criar o seu arquivozinho com sua chave dicotômica e você vem para a aula para defendê-lo, tá? Para dizer quais foram os critérios que você usou, por que você usou determinada classificação, tá bom? Nós vamos trabalhar desse jeitinho. Como eu não vou poder fazer isso de maneira individual, senão a gente não anda, a gente também vai fazer isso aqui em grupo, tá? Mas, no dia da apresentaçãozinha do grupo, eu quero que todos eles estejam presentes, né? Para que a gente possa fazer uma perguntinha ou outra com relação a isso aqui, para a gente ver o nível de comprometimento dos meninos. Então, vamos lá. Esse aqui não é o nosso trabalho, mas eu vou te dar um exemplo aqui como se fosse laboratório. Tá? Um exemplo aqui como se fosse laboratório, você dizer, ah, professor, eu não sei fazer, eu não sei nem para onde é que vai. Então, vamos lá. Digamos que você tenha se deparado com essas folhas. Com essas folhas. Você está com o seu livro aí, tá bom? E aí você tem critérios para trabalhar com elas. Você tem critérios para trabalhar com estas folhinhas. Tá bom? Dentro desses critérios que nós estudamos, gente, como é que eu posso enquadrar essa folha número 1 aí? Quem é que me ajuda? Pode olhar para o seu livro, para eu não ter que voltar para o slide. Eu posso enquadrar ela como? Pare como composta, pare que nada. Pronto. Deixa eu ver aqui. Beleza, André. Cerrada. Beleza. Olha aí, o André disse que essa folha, ela está bem aqui, professor, dentro dessa caracterização aqui. Ela é composta, tá? Só que eu disse que ela não... você percebe lá que ela não termina em 1, né? Tá aqui os dois, ó. Ela é paripenada. E o que mais eu consigo ver? Eu consigo ver o que mais? Consigo ver que ela é cerrada aqui no formato, né? Aliás, no tipo de recorte. E o tipo de formato dessa folha? Tem algum aí para a gente associar? Ó. Ela parece ou não parece com uma folha lanceolada aqui, ó? Lembra? Parece, e eu diria mais, eu diria que ela também é perinérvia. Pronto, beleza. Porque você percebe as nervuras aqui, André, que essas nervuras têm uma central e tem as ramificações. Dá para ver perfeitamente. Então, classificamos aí uma. Então, é isso que você vai fazer. E a partir daí você vai criar uma chave. Ah, professor, mas eu não vou poder usar todas as minhas características da minha folha numa chave dicotômica. Não, senhor. É uma pergunta. Essa pergunta vai ser sim ou não. Tá? Então, você vai sempre procurar uma característica que não tenha naquela folha, que é para ela já ir ficando, não. Também não existe essa sequência de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que eu estou botando aqui, que eu vou colocar para vocês no dia. É só mesmo... aqui é só um critério para que todo mundo saiba qual é a folha 1, qual é a folha 2, porque a gente não está dando nome a folhas. Tá certo? Nem a espécies aqui, porque não dá para fazer isso. Pronto. E essa folha 2 aqui, o que a gente pode dizer a respeito dela? O que a gente pode dizer? Novamente, ela seria composta. Eu esqueci de falar uma coisa sobre a outra, que ela também seria oposta, perinérgica
elíptica e lisa. Pronto, pronto. E para essa segunda, o que é que a gente tem de diferente com essa primeira? Tem alguma coisa diferente aí? Ela é oposta também, né? Não é diferença. Ela é o formato, o tipo de recorte. Você pode olhar que é um recorte liso aqui, não dá para ver isso? Sim. Recorte liso. O que mais? As nervuras são iguais, né? E Ela é aí? elíptica ou ovulada. Ela parece com a elíptica ou com a ovulada, né? É. Ela está mais para a ovulada, tá certo? Pronto. Aí aí você vai criar seus critérios de classificação. Aí nessa folhazinha aqui, eu diria que ela não é uma folha composta, essa 2 não é uma folha composta, tá? Porque isso aqui é um ramo, ó. Isso aqui é um ramo, você pode ver que ele é um pouco maior. Então, aqui também aqui nós também não temos folhas compostas. Você está vendo o ramo aqui, ó, no meio? Qual a diferença dessa terceira para as demais? Tem, gente? Não tenho certeza. Olha a disposição aqui, André, ó. Ah, elas são alternadas. Ah, sim. Elas são alternadas e são lanceoladas também, não é isso? Então, o grande diferencial aqui que eu tentei mostrar na época lá era que elas eram folhas alternadas, tá bom? Vamos para frente, ver se ainda tem mais alguma coisa. Pronto. Aqui uma outra folhazinha, tá? Qual seria aqui o diferencial dessa aqui comparada com a outra? Ela também é uma folha simples, não é isso? Ela é uma folha perinérvia, você concorda comigo? Sim. Qual é o formato dela? Eu diria que é ovulada. Ovulada. Qual é o recorte dela? Cerrada. Cerrada também, não é isso? Pronto. E a folha de número 5, galera? O que você tem a me dizer com ela? Ela tem um diferencial aí. Qual Ela é seria? simples. Palminévia, eu acho. Exatamente. Cordada. O que eu quis mostrar para vocês aí é essa característica dela, que ela é palminérvia, né? Isso, só que sendo ela palminérvia, ela tem também um formato diferenciado. Qual é o formato dela aí? Cordada. Esse cordada, pronto, olha aí. Característica interessante. E no dia lá, cara, no meio da pandemia, eu não tinha como ir atrás de um milho para fotografar. Essa aqui eu confesso que peguei da internet, tá? Então aqui você tem uma folhinha também simples, não é isso? Que a bainha dela é fincada lá na base. E qual é o grande diferencial? Aqui seria percebermos o quê? Que ela é paralelinérvia. Pronto. E aqui você tem ó, as nervuras, ó, elas estão passando aqui nesse sentido, ó. Todas as nervuras, elas não são ramificadas, elas são paralelas. Tá bom? Não tem como eu classificar ela aqui também como formato, que eu não estou vendo a folha toda. E também nem com relação, eu posso dizer que ela é lisa, né? Ó, é lisa aqui não tem nenhum tipo de deformação na borda dela. Certo, senhores? Certo. Entenderam aí a proposta? Da outra vez, eu também fiz um exemplo com os meninos, de uma conversa informal como essa, para tentar direcioná-los, porque, na verdade, cada um vai trazer uma chave dicotômica diferente. Dificilmente vocês vão trabalhar com as mesmas características. É justamente porque o critério de classificação de um pode ser diferente do critério da classificação de outro. Por isso que essa atividade ela é interessante. Tá? Porque na hora que um colega estiver falando da sua classificação, um grupo estiver falando, aí nós vamos ter as interrogações dos demais, as discordâncias, e isso vai nos ajudar no nosso aprendizado. Aqui, Tranquilo?
Oi. Quantas pessoas por grupo? Nós vamos trabalhar com 5, a mesma quantidade. Tá bom? Eu não estou aqui, gente, obrigando ninguém. Ah, professor, todo mundo precisa falar. Eu sei que tem determinadas pessoas que têm limitação, mas eu quero que esteja na reunião para a gente poder conversar sobre o trabalho, para fazer alguma pergunta. A Emily disse assim, ela não é toda oposta, mas é classificada como tal. Mesmo assim, cadê, Emily? Cadê a primeira aqui? Espera aí que eu vou já procurar para te responder. E essa aqui, que é toda oposta, não, ela pode ser uma folha composta. Aí eu não vou entrar nessa classificação de oposta, porque quando ela é composta aqui, eu só vou para aquele termo que eu mostrei lá no slide, se ela termina com par ou com uma única unidade aqui no final. Tá bom? A gente tem que procurar ver aqui a inserção, se é no caule ou não, tá? Porque aqui é a bainhazinha dela, porque eu não mostrei nessa imagem, mas a bainha aqui é que mostra o local de inserção. Tá bom? Aqui não, aqui você tem bainhas diferentes nesse trechozinho. Ok, gente? Deixa eu ver bem aqui. Ok. Então, o que que nós acertamos? Nós acertamos que, deixa eu fazer já a chamada, tá? Vamos ver quem é que está aqui. Aí nós vamos colocar a proposta para vocês de produzir essa chave dicotômica. O material ele traz um modelo, só que não é com folha. Eu não vou querer essa página 62 se você tem que criar nome científico para determinada situação, não. Eu vou querer a chave. E a descrição nós vamos discutir aqui no dia, tá? É esse o nosso papel. Na próxima aula ainda não. Na próxima aula eu vou só passar para vocês. Não, acho que antes disso eu disponibilizo, porque isso aqui já é para a quarta etapa. Tá bom? Eu tenho que colocar isso o mais breve possível. Mas essa semana eu coloco, eu já terminei. Eu já tenho o modelo, só falta eu tirar algumas fotos de algumas folhas que eu quero fazer a modificação da proposta. Tá bom? Belezinha? Mas eu achava necessário a gente ter essa conversa primeiramente, para que você não chegue, professor, eu não sei fazer, eu não tenho como fazer. Se alguém disser que não sabe como fazer, que não foi orientado, é porque esse alguém não estava aqui com a gente, não é isso? Porque eu estou aqui para esclarecer as dúvidas de todos vocês. Deixa eu ver o que me dá falta aqui. Do que eu anotei, se eu já falei tudo. Aí lá no material, ele disse que você pode usar uma lupa, se quiser, para ver algum detalhe. Ou nós estamos aí com os nossos smartphones, né? O próprio zoom de um smartphone hoje ele é bem mais eficiente do que uma lupa. Então, é desnecessário você ir atrás de adquirir lupa para fazer isso aqui. Tá bom? No laboratório é porque a gente já tem, e se nós estivéssemos lá, elas estariam disponíveis para vocês. Tá bom? Mas o próprio celular para você ver uma aproximação, o próprio zoom do computador e aí por diante. Pronto. Aí também nós vamos discutir essas questõezinhas sugeridas na página 65 e 66. Pronto. Algum questionamento, alguma dúvida? Ana Luísa, você compreendeu, Ana Luísa, o que eu tentei mostrar, o que eu mostrei? Juliana, Antônio Eduardo.
A Ayla conseguiu, a Ayla compreendeu o que eu quero, que nós queremos com a atividade. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Davi, o Pedro. Vem aqui a Carla. Iardo. Compreendeu, Iardo, o que a gente está querendo? Maria Ilis. Cadê a Isis? João. Beatriz. Pronto, pessoal. Então, diante disso, vocês não têm nada mais para perguntar. Eu vou mostrar, vou botar os slides que eu acho necessário que vão contribuir para vocês, tá bom? Com relação, se eu não colocar o slide, eu coloco um PDFzinho explicando a questão das características a serem abordadas. Tá bom? Então, hoje era esse, o que estava planejado para a gente era justamente essa contextualização teórica de uma folha, de funções de folha e desses formatos que serão utilizados na chave dicotômica. Beleza? Pois então, até mais. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, na próxima aula, nós já vamos começar a ouvi-los com relação a esse trabalho na quarta-feira. Amanhã, no máximo, eu coloco a proposta aqui. Tá bom? Amanhã de manhã eu tenho como fazer isso. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, Emily. Tchau, André. Tchau, Beatriz.